Os russos lutaram acirradamente, mais do que qualquer exército que Napoleão jamais enfrentara. Mesmo assim, depois de horas de combate brutal, os russos recuaram de novo. A estrada para Moscou estava livre. Mas o exército russo ainda estava intacto, e as forças de Napoleão haviam sofrido baixas terríveis. 7 dias depois, o exército de Napoleão, agora reduzido a 100.000 homens, entrou tranquilamente em uma Moscou indefesa. Um marechal francês escreveu para sua mulher dizendo que o imperador transbordava da felicidade. Os russos, ele pensa, pedirão paz, e eu mudarei a face do mundo. Anos antes, quando ele havia marchado sobre Viena e Berlim, fora recebido como um herói conquistador, com dignitários entregando-lhe as chaves de suas cidades. Mas Moscou estava vazia, nenhum cidadão, nada de comida. Um incêndio terrível teve início quase imediatamente e durou 5 dias. Todas as bombas d'água da cidade tinham sido retiradas, uma elaborada sabotagem para tornar Moscou ainda mais inóspita. Napoleão enviou cartas ao czar, oferecendo termos generosos de paz. De início, os russos pareceram dispostos a negociar, mas semanas se passaram e, finalmente ficou claro que eles estavam arrastando as conversações para dar tempo de montarem seu exército e deixar o inverno chegar. Napoleão não podia se arriscar a continuar mais um dia em Moscou, os russos em breve seriam capazes de cercar sua agora mísera força. No dia 19 de outubro, ele saiu da capital russa com o que restava de seu exército. Seu objetivo era chegar a Smolensk o mais rápido possível. Agora aqueles bandos indisciplinados de cossacos que o haviam assediado na estrada a leste haviam se formado em divisões maiores, forças de guerrilha de 500 homens, e todos os dias matavam mais e mais soldados franceses. Marchando em constante temor, os homens de Napoleão raramente dormiam. Milhares sucumbiam de cansaço e fome. Napoleão foi obrigado a liderá-los através dos apavorantes campos de Borodino, ainda lotados de cadáveres de franceses, muitos semidevorados por lobos. A neve começou a cair, o inverno russo chegou. Os cavalos franceses morriam de frio e até o último soldado teve de se arrastar pela neve a pé. Uns 40.000, se tanto, chegaram a Smolensk. O frio estava aumentando. Não havia tempo para ficar parado em Smolensk. Em uma hábil manobra, Napoleão conseguiu fazer suas tropas atravessarem o rio Berezina, permitindo-lhes uma linha clara de retirada para o oeste. Então, no início de dezembro, ouvindo falar de um golpe de Estado fracassado em casa, na França, ele deixou suas tropas para trás e dirigiu-se para Paris. Dos 450.000 homens em sua principal força de ataque, cerca de 25.000 retornaram. Poucos dos que restavam do exército sobreviveram também. Napoleão havia milagrosamente escapado para combater mais guerras, porém nunca mais recuperaria suas perdas em homens e cavalos. A Rússia foi o seu túmulo. Interpretação. Na época em que Napoleão invadiu a Rússia, o czar Alexandre já havia se encontrado com ele várias vezes anos antes e o conhecia muito bem. O imperador Alexandre era um homem agressivo que adorava qualquer espécie de briga, mesmo se as chances fossem contra ele. Ele precisava de conflitos como uma oportunidade de colocar em ação seu talento. Recusando-se a enfrentá-lo em batalha, Alexandre podia deixá-lo frustrado e atraí-lo para um vazio, vastas, porém vazias terras sem alimento ou forragem, cidades vazias sem nada para pilhar, negociações vazias, tempo vazio no qual nada acontecia e, finalmente, o frio intenso do inverno. O clima severo da Rússia destruiria o talento organizador de Napoleão.
E como acabou acontecendo, a estratégia de Alexandre funcionou às mil maravilhas. A incapacidade de enfrentar seu inimigo irritou Napoleão, mais alguns quilômetros a leste, uma batalha para valer e ele daria uma lição a este inimigo covarde. Suas emoções irritação, raiva, confusão dominaram sua capacidade de planejar estratégias. Como ele poderia ter chegado a acreditar, por exemplo, que a queda de Moscou forçaria o czar a se render? O exército de Alexandre ainda estava intacto, os franceses tinham ficado assustadoramente fracos, e o inverno chegava. A mente de Napoleão sucumbira à poderosa atração do vazio no qual havia entrado, e isso o deixara desnorteado. A estratégia de Alexandre confundiu os soldados franceses também, que eram famosos por sua superior disciplina e espírito de combate. Um soldado pode suportar quase tudo, menos a expectativa de uma batalha que não acontece nunca e uma tensão que não tem alívio. Em vez de batalha, os franceses recebiam infindáveis ataques de surpresa que vinham do nada, uma contínua ameaça que gradualmente virou pânico. Enquanto milhares de soldados adoeciam, muitos mais simplesmente perdiam a vontade de lutar. É da natureza humana não conseguir suportar nenhum tipo de vazio. Nós detestamos o silêncio, longos períodos de inatividade, solidão. Talvez isto esteja relacionado com nosso medo daquele vazio final, nossa própria morte, temos de preencher e ocupar os espaços vazios. Quando não se dá às pessoas nada para atacar, quando se é o mais diáfano possível, você se aproveita desta fraqueza humana. Furiosas com a ausência não só de uma luta, mas de qualquer tipo de interação, as pessoas tendem a persegui-lo como loucas, perdendo toda a capacidade de pensamento estratégico. É o lado esquivo, não importa se sua força é fraca ou pequena, que controla a dinâmica. Quanto maior o exército, melhor esta estratégia funciona, lutando para chegar até você. O adversário grande demais apresenta alvos interessantes para você atingir. Para criar o máximo de perturbação psicológica, você deve tornar seus ataques pequenos, mas incansáveis, mantendo a raiva e a frustração de seu inimigo em constante ebulição. Torne seu vazio completo, negociações vazias, conversas que não levam a lugar algum, um tempo que se passa sem vitória nem derrota. Em um mundo de ritmo e atividade acelerados, esta estratégia terá um efeito poderosamente debilitante sobre os nervos das pessoas. Quanto menos puderem atingir, maior será a queda. A maioria das guerras são guerras de contato, ambas as forças esforçando-se para se manter em contato. A guerra árabe deveria ser uma guerra de desprendimento, conter o inimigo pela silenciosa ameaça de um vasto deserto desconhecido, não se revelar até o momento do ataque. Desta teoria desenvolveu-se finalmente um hábito inconsciente de jamais travar combate com o inimigo. Isto rima com o apelo numérico de jamais dar ao soldado inimigo um alvo. T. Lawrence, Os Sete Pilares da Sabedoria, 1926. Chaves para a guerra. Ao longo dos séculos, a guerra organizada em todas as suas infinitas variações, desde primitivas até modernas, de asiáticas a ocidentais, sempre teve a tendência de seguir uma determinada lógica, que é tão universal que quase parece inerente ao processo. A lógica é a seguinte: um líder decide levar seu país à guerra e arma um exército com este propósito. O objetivo do exército é enfrentar e derrotar o inimigo em uma batalha decisiva que forçará uma rendição e termos favoráveis de paz. O estrategista conduzindo a campanha deve lidar com uma área específica, o teatro de guerra. Esta área é,
com relativa frequência, limitada, manobrar em vastos espaços abertos complica a possibilidade de levar uma guerra até o fim. Trabalhando dentro do teatro de guerra, portanto, o estrategista planeja conduzir seu exército à batalha decisiva de um modo que irá surpreender o inimigo ou colocá-lo em desvantagem. Ele é encurralado ou atacado tanto pela frente como pela retaguarda, ou deve lutar subindo o morro. Para manter suas tropas fortes o bastante para desferirem o golpe mortal, ele as concentra em vez de dispersá-las. Uma vez iniciada a batalha, o exército formará naturalmente um flanco e uma retaguarda que deve proteger contra o cerco, assim como linhas de comunicação e suprimentos. Talvez sejam necessárias várias batalhas para encerrar a guerra, visto que cada lado trabalha para dominar as posições chaves que lhe darão o controle do teatro, mas líderes militares devem tentar terminá-la o mais rápido possível. Quanto mais ela se arrastar, mais os recursos do exército se esgarçam até o ponto de rompimento onde a capacidade de combate entra em colapso. O moral dos soldados declina com o tempo também. Como em qualquer atividade humana, entretanto, este lado positivo, disciplinado, gera um lado sombrio, negativo, que contém sua própria forma de poder e lógica inversa. O lado sombrio é a guerrilha. Os rudimentos da guerrilha originaram-se há milhares de anos, quando nações menores se viam invadidas por vizinhos mais poderosos. Para sobreviverem, seus exércitos eram obrigados a fugir do invasor, pois qualquer enfrentamento direto os teria destruído. Logo ficou claro que, quanto mais fugissem e se esquivassem da batalha, mais eles arruinavam as estratégias do inimigo e o confundiam ao não se conformarem com a usual lógica de combate. O próximo passo era levar isso mais adiante. Estes guerrilheiros primitivos aprenderam quanto vale operar em bandos pequenos, dispersos, ao contrário de um exército concentrado, mantendo-se em constante movimento, jamais formando frente, flanco ou retaguarda para o outro lado atacar. O inimigo gostaria de manter a guerra confinada a um determinado espaço, melhor, então, estendê-la pelo maior território possível, espalhando-se pelos campos, forçando o inimigo a se dispersar na perseguição, expondo-se a ataques repentinos. O inimigo naturalmente gostaria de terminar rápido a guerra, então seria bom arrastá-la ao máximo possível, fazendo do tempo uma arma ofensiva que consumisse o adversário com atritos e moral declinante. Deste modo, durante milhares de anos e com tentativas e erros, a arte da guerrilha desenvolveu-se e foi refinada em sua forma atual. Treinamento e ideias militares convencionais giram em torno da concentração para a batalha, de manobras dentro de áreas limitadas e do esforço para a matança rápida. A guerrilha, ao inverter esta ordem natural de guerra, faz com que seja impossível para um exército convencional enfrentá-la, daí seu poder. Na terra sombria da guerra inversa, onde nenhuma das regras normais se aplica, o exército convencional se atrapalha. Feita corretamente, a guerrilha é praticamente invencível. A palavra guerrilha foi cunhada em referência à Guerra Peninsular de 1808 a 14, que começou quando Napoleão invadiu a Espanha. Dispersando-se pelas montanhas e terrenos inóspitos do país, os espanhóis torturavam os franceses, tornando impossível para eles lucrarem com sua superioridade em homens e armas. Napoleão era confundido por um inimigo que atacava sem formar uma frente ou uma retaguarda. Os guerreiros cossacos que o arruinaram na Rússia, em 1812, tinham aprendido muito com os espanhóis e aperfeiçoaram o uso da guerrilha. Seus assédios causavam muito mais dano do que qualquer coisa que o incompetente exército russo pudesse infligir. Esta estratégia tornou-se uma ferramenta mais poderosa e prevalecente na guerra moderna por vários motivos.
Primeiro, ao explorar avanços tecnológicos em armamentos e explosivos, um pequeno bando de guerrilheiros pode causar danos desproporcionais. Segundo, a guerra no estilo napoleônico expandiu muito o tamanho dos exércitos convencionais, tornando-os muito mais vulneráveis às táticas de atacar e fugir das forças mais leves e móveis. Finalmente, a guerrilha tem sido adotada com propósitos políticos com grande efeito. Ao infundir na população local o entusiasmo por uma causa, um líder revolucionário pode veladamente multiplicar sua força, seus defensores civis podem sabotar a força invasora do inimigo, oferecer valiosas informações secretas e transformar as áreas rurais em um campo armado. O poder da guerrilha é essencialmente psicológico. Na guerra convencional tudo converge para o encontro de dois exércitos em batalha. Para isto é que se planejam todas as estratégias e é isto que o instinto marcial exige como uma espécie de alívio da tensão. Ao adiar indefinidamente esta convergência natural, o estrategista de guerrilha cria intensa frustração. Quanto mais tempo esta corrosão mental durar, mais debilitante ela se torna. Napoleão perdeu para os russos porque seu sentido estratégico se desorientou, sua mente caiu antes de seu exército. Por ser tão psicológica, a estratégia de guerrilha é infinitamente aplicável ao conflito social. Na vida como na guerra, nossos pensamentos e emoções convergem naturalmente para momentos de contato e enfrentamento com outras pessoas. Encontramos pessoas que são intencionalmente esquivas, que fogem ao contato, extremamente desconcertantes. Seja porque queremos agarrá-las e fixá-las em um lugar, ou porque nos incomodem tanto que queremos agredi-las, elas nos atraem, assim, de um modo ou de outro, o esquivo é quem controla a dinâmica. Algumas pessoas levam isso ainda mais longe, atacando-nos de formas evasivas e imprevisíveis. Estes adversários podem ganhar um perturbador poder sobre nossas mentes e, quanto mais tempo eles continuarem assim, mais somos atraídos para lutar segundo os termos deles. Com avanços tecnológicos que facilitam manter uma presença diáfana, e o uso da mídia como uma cortina e como um coadjuvante na guerrilha, o poder e a eficiência desta guerra na batalha política ou social crescem imensamente. Em épocas políticas acaloradas, uma campanha no estilo guerrilha aliada a alguma causa pode ser usada para travar a guerra de uma população contra grandes entidades, corporações, poderes entrincheirados. Neste tipo de combate público, todos adoram lutar do lado da guerrilha porque os participantes estão mais envolvidos na luta, não são meras peças de uma gigantesca engrenagem. Franklin Roosevelt foi uma espécie de guerrilheiro político. Ele gostava de lutar evasivamente e usava de estratégias para negar aos republicanos qualquer alvo que pudessem atingir. Ele usava a mídia para parecer estar por toda a parte e travando um tipo de guerra popular contra interesses pecuniários. No estilo clássico de guerrilha, ele também organizou o Partido Democrata para torná-lo menos centralizado, mais móvel e fluido para batalhas locais. Para Roosevelt, entretanto, a abordagem de guerrilha não era tanto uma estratégia coerente como um estilo. Como muitos, ele inconscientemente sentia o poder de ser evasivo e lutava assim com muita eficácia, mas, para fazer esta estratégia realmente funcionar, é melhor usá-la com consciência e racionalmente. A estratégia de guerrilha pode ser o avesso da guerra, mas tem sua própria lógica, invertida mas rigorosa. Você não pode apenas improvisá-la anarquicamente, deve pensar e planejar de um novo modo móvel, dimensional e abstrato. O que é preciso considerar antes de tudo é se a campanha no estilo guerrilha é apropriada para as circunstâncias que você está enfrentando. Ela funciona muito bem, por exemplo,
contra um adversário que é agressivo mas esperto, um homem como Napoleão. Estes tipos não suportam a falta de contato com um inimigo. Eles vivem para manobrar, ser os melhores, atacar melhor. Não ter nada para atingir neutraliza a expertise deles, e sua agressão torna-se sua ruína. É interessante notar que esta estratégia funciona no amor assim como na guerra, e ali, também, Napoleão foi sua vítima, foi com uma sedução no estilo guerrilha incitando-o a persegui-la, dando-lhe hipnotizantes iscas, mas não lhe oferecendo nada de sólido para agarrar, que a imperatriz Josefina fez dele seu escravo. Esta estratégia do vazio funciona às maravilhas com aqueles que estão acostumados com a guerra convencional. A falta de contato está tão distante de sua experiência que deforma qualquer poder estratégico que possam ter. Grandes burocracias são com frequência alvos perfeitos para uma estratégia de guerrilha. Pela mesma razão, elas são capazes de reagir apenas do modo mais ortodoxo. Em qualquer circunstância, guerrilheiros em geral precisam de um adversário que seja grande, vagaroso e com tendências a se mostrar valente. Uma vez tendo determinado que uma guerrilha é adequada, examine o exército que você vai usar. Um exército grande, convencional, nunca é o apropriado. Fluidez e habilidade para atacar de muitos ângulos é o que conta. O modelo organizacional é a célula, um grupo relativamente pequeno de homens e mulheres, bem unidos, dedicados, automotivados e espalhados. Estas células devem penetrar no próprio campo inimigo. Foi assim que Mao Tse-tung organizou seu exército na Revolução Chinesa, infiltrando-se no lado nacionalista, causando sabotagens nas cidades, deixando a ilusória e aterrorizante impressão de que seus homens estavam por toda a parte. Quando o coronel John Boyd, da Força Aérea dos Estados Unidos, ingressou no Pentágono no final da década de 1960 a fim de ajudar a desenvolver caças a jato, enfrentou uma burocracia reacionária dominada por interesses comerciais em vez de militares. O Pentágono estava precisando de mais de reformas, mas uma guerra tradicional burocrática, uma tentativa de convencer direta e frontalmente o escalão-chave da importância de sua causa seria inútil. Boyd teria sido simplesmente isolado e expulso do sistema. Ele decidiu travar um combate de guerrilha em vez disso. Seu primeiro e mais importante passo foi organizar células dentro do Pentágono. Estas células eram pequenas e difíceis de detectar, sem dar aos reacionários nada para atacar quando percebessem que estavam em guerra. Boyd recrutou seus guerrilheiros entre aqueles insatisfeitos com o status quo, especialmente os jovens. Gente jovem é sempre mais receptiva a mudanças, e adora este estilo de combate. Com suas células posicionadas, Boyd tinha sempre informações secretas sobre o que estava acontecendo no Pentágono e podia prever a hora e o conteúdo dos ataques que lhe fariam. Ele podia também usar estas células para espalhar sua influência boca a boca, infiltrando-se ainda mais na burocracia. O principal é evitar os canais formais de uma organização e a tendência à grandeza e concentração. Opte, pelo contrário, por mobilidade, torne seu exército leve e clandestino. Você pode também anexar suas células de guerrilha em um exército regular, como os cossacos russos apoiavam o exército de Alexandre. Esta mistura de convencional e não convencional pode se mostrar muito eficaz. Depois de organizar suas células, você precisa dar um jeito de fazer com que o inimigo o ataque. Na guerra, isso em geral se faz recuando, depois virando para atacar o inimigo com pequenos ataques de surpresa e emboscadas constantes que não podem ser ignorados. Esta foi a clássica estratégia usada por T. R. Lawrence na Arábia durante a Primeira Guerra Mundial.
O mago americano das finanças do século XIX Jay Gould, um homem que combateu muitas guerrilhas em sua vida de negócios, fazia algo semelhante em suas batalhas diárias. Seu objetivo era criar o máximo de desordem nos mercados, desordem que ele podia prever e explorar. Um de seus principais adversários foi o magnata muito agressivo, Comodoro Cornelius Vanderbilt, com o qual travou uma guerra pelo controle da Erie Railroad no final da década de 1860. Gould mantinha uma presença incrivelmente evasiva, ele trabalhava por canais indiretos para ganhar influência, por exemplo, na legislatura do estado de Nova York, que na época sancionava leis minando os interesses de Vanderbilt. O furioso Vanderbilt corria atrás de Gould e contra-atacava, mas Gould naquela altura já teria se transferido para algum outro alvo inesperado. Para privar Vanderbilt da iniciativa estratégica, Gould o perturbava, alimentava seus instintos competitivos e agressivos, em seguida irritava-o ainda mais não lhe dando um alvo para contra-atacar. Gould também era perito na utilização da mídia. Ele plantava um artigo no jornal que de repente atingia Vanderbilt de raspão, retratando-o como um monopolizador perverso. Vanderbilt teria de responder, mas isso só divulgaria a acusação, e, enquanto isso, o nome de Gould não aparecia em lugar algum. A mídia neste caso é perfeita, tanto como cortina de fumaça ocultando táticas de guerrilha quanto como veículo de transmissão para elas. Use a mídia para irritar seus inimigos, fazendo com que dispersem suas energias defendendo-se enquanto você observa, ou encontrem um novo alvo para atacar e emboscar. Sem uma batalha real com que se preocupar, a frustração deles aumentará e os levará a cometer erros que vão sair caro. Na guerra convencional, o modo como você abastece seu exército é um problema. Na guerrilha, por outro lado, você sobrevive a seus inimigos o máximo possível, usando os recursos deles, a energia e o poder que eles têm como uma espécie de base de suprimentos. Mal abastecia seu exército principalmente com equipamentos e comida capturados. Gould, na verdade, começou infiltrando-se no círculo íntimo de Vanderbilt como um parceiro financeiro, depois usando os imensos recursos de Vanderbilt para financiar suas ações danosas. Usar o material do inimigo vai ajudá-lo a suportar o tempo de duração maior de qualquer campanha de guerrilha bem-sucedida. Independentemente do que possa acontecer, você deve se planejar para viver com pouco, administrando o que tem para o longo percurso. Na maioria dos conflitos, o tempo é um perigo, colocando em jogo a lei de Murphy: se algo pode dar errado, dará. Se seu inimigo é pequeno e relativamente autossuficiente, entretanto, há menos coisas para dar errado, e enquanto isso você trabalha para garantir que, para ele, a passagem do tempo seja um pesadelo. O moral afunda, recursos ficam escassos e até grandes planejadores como Napoleão se veem com problemas que nunca poderiam ter previsto. O efeito é exponencial, conforme vão surgindo problemas inesperados, o inimigo começa a cometer erros, o que gera mais problemas e por aí vai. Faça do tempo uma arma ofensiva em suas estratégias. Planeje suas manobras para manter seus inimigos movendo-se simplesmente, sempre pensando que uma batalha a mais será a solução. Você quer que eles se deteriorem aos poucos, um súbito revés nítido, uma visão clara da armadilha que você está armando para eles, e pulam fora antes de o prejuízo ter sido causado. Deixe-os tomar posições chaves que lhes deem a ilusão de sucesso. Seus inimigos se apegarão a elas com tenacidade conforme cresce o número de seus ataques repentinos e momentâneos. E então, à medida que eles enfraquecem, aumente o ritmo destes ataques.
deixe-os na esperança, deixe-os pensar que ainda vale a pena, até a armadilha estar armada. Aí, desfaça a ilusão deles. Assim como você está estendendo o tempo, contrariamente às convenções, também está ampliando o espaço. Você quer levar a luta para áreas fora do teatro de guerra, para incluir a opinião pública e internacional, transformando a guerra em uma questão política e global e dando ao inimigo um espaço grande demais para defender.